Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 5 de setembro. Ontem no Maracanã, a seleção brasileira venceu por 3-0 o Chile e o Luiz Henrique, quando entrou na partida no segundo tempo, mudou completamente o cenário do jogo. Fez duas jogadaças que geraram 2 gols do Brasil, ele próprio merecia ter feito o segundo gol, mas infelizmente o goleiro fez uma defesaça, a bola bateu no travessão que ficou em cima da linha e o Bruno Guimarães acabou aproveitando a oportunidade. Fato é, Luiz Henrique joga pra caramba, Luiz Henrique é craque, muito foda, indiscutível, todo botafoguense vai concordar com isso. Só que aí, nas redes sociais, o que a gente começou a observar? E não só nas redes sociais, no próprio chat aqui da nossa live, começamos a observar torcedores aproveitando o momento para poder jogar hate pra cima do Arthur. Pois é, no momento de celebração ao futebol do Luiz Henrique, botafoguenses começaram a atacar hate em cima do Arthur, falando um monte a respeito do jogador. Bom, por que eu quero gravar um vídeo sobre isso? Porque eu acredito que é importante. E como todos os assuntos que eu acredito que são importantes eu abordo aqui, esse vai ser mais um deles. Sem vinheta, sem nada, direto ao ponto. Para começo de conversa, qualquer jogador, qualquer mesmo, que chegasse para a posição ali do Luiz Henrique para 2025, depois de tudo que o Pantera fez em 2024, receberia uma grande pressão. Afinal de contas, você está chegando no Botafogo para substituir nada menos que o Rei da América, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, campeão da América e do Brasil, um cara que acrescentava magia à nossa equipe de 2024. O Arthur, no primeiro momento, quando ele foi contratado, a gente pensou o quê? Bom, a diretoria está trazendo o Arthur, a gente perdeu o Luiz Henrique e Júnior Santos, vai chegar o Arthur, porém vai chegar outro jogador. Mas aí logo na sequência, o Arthur herdou a camisa 7 de Luiz Henrique. E isso jogou uma pressão adicional para cima do atleta, que na minha opinião foi um grande erro de estratégia. Um grande erro de estratégia mesmo. O Arthur não era para ser o nosso camisa 7 nessa temporada. Bom jogador, diferente do que muito botafoguense vem falando aí, que é um bagre, que não joga nada. Não, não é o caso. Ele tem oscilado dentro dessa temporada, mas mesmo diante dessa oscilação, tem 9 participações em gols no ano. É o segundo jogador com mais participações em gols no Botafogo na temporada. Fica atrás apenas do Savarino. O Igor Jesus liderava essa estatística, mas não está mais no Glorioso, infelizmente. Então nós temos Savarino no topo do ranking e Arthur na vice-liderança. Não dá para você dizer que um jogador com 9 participações em gols no ano, ele foi um completo inútil ao longo de toda a temporada. Simplesmente não tem como. Claro que nós temos bons e maus momentos do Arthur com a camisa do Botafogo. Repito, é um atleta que oscila. Mas não fosse o erro de estratégia de pegar a camisa 7, será que ele teria recebido tanto hate nesse período? Será? No meu ponto de vista, o Arthur ele é um jogador para compor elenco, para entrar nas partidas, ser aproveitado como titular de vez em quando. Não para ser titularaço como acabou acontecendo. Não por uma questão dele estar jogando fino da bola a todo momento, mas porque em várias ocasiões não tinha quem colocar na equipe. O Santi não estava disponível, o Matheus Martins não estava disponível, o Jefinho não estava disponível, o Natan não estava disponível. E quando ficou disponível, não apresentava nível suficiente para colocar o Arthur no banco. A verdade é essa. E dentro desses maus e bons momentos do Arthur, o jogador, ele poderia ter já nessa temporada, sem exagero algum, pelo menos uns 8 gols marcados, porque foram pelo menos 4 grandes oportunidades desperdiçadas pelo Arthur ao longo desse ano, e pelo menos umas 12 assistências, porque o Arthur cansou de colocar companheiros em situações de ficar cara a cara com o gol para poder balançar as redes. Só que os atletas não conseguiram. São 9 situações de gol que efetivamente ele participou, mas esses números poderiam ser bem maiores. Se o Arthur, nessa altura do campeonato, já tivesse umas 20 participações em gols, não seria o menor exagero. Só que aí acontece isso que a gente vê mais uma vez. Não só para cima do Arthur, isso acontece para cima de outros jogadores. O Arthur Cabral sofre com a mesma coisa. O Nilton sofre com a mesma coisa. O Vitinho, por diversas vezes, sofre com a mesma coisa, porque ele erra o cruzamento, porque ele erra uma finalização.
Nessa temporada, o que a gente mais tem visto são torcedores do Botafogo direcionando críticas pesadíssimas para muito além daquilo que é a realidade, para cima de determinados atletas. O Arthur pediu para jogar no Botafogo? A resposta é não. Ele não pediu para jogar no Botafogo. Foi o Botafogo que foi atrás dele. O Arthur pediu para ser titularaço do Botafogo, para ser a única alternativa durante um bom período? Também não. A diretoria do Botafogo falhou em contratar o tal ponta mais agudo. Algo que foi falado tanto aqui no canal, quanto em outros canais, quanto em outros perfis nas redes sociais e por vocês no chat, por vocês nos comentários. Era ponto comum a todos os botafoguenses. Beleza, contratou o Arthur, mas é preciso contratar um outro jogador para o Arthur não ser titularaço ao longo da temporada. É ou não é verdade? Isso não foi falado à torta e à direito? Achar que um jogador é bom ou ruim é de cada um. Cada um tem a liberdade de achar que esse é melhor do que aquele, que é melhor do que o outro, e tá tudo certo. Agora, o que de bom vai produzir você tacar hate pra cima de um atleta que faz parte do nosso elenco e que já contribuiu com 9 gols na temporada? O que isso vai produzir de bom? O Luiz Henrique, irmão, é outra prateleira. E no elenco do Botafogo não tem um atleta que se aproxime do talento do Luiz Henrique. A real é essa. Você pode falar que o Jefinho também tem aquela coisa do drible, também pode ser um cara que vai fazer a diferença, estando focado, concentrado, se dedicando, conforme parece é o caso agora. Você também pode falar do Santi Rodrigues, que tem um pouco daquela magia. Pô, deu um drible da vaca invertido maravilhoso, deu uma caneta de letra, deu chapéu, colocou o companheiro na cara do gol. De repente a gente tá ganhando um jogador muito diferente mesmo. Que demorou a engrenar, mas que agora pode estar acontecendo. E de repente, até por isso, o Arthur pode de fato se tornar o jogador que a gente acreditou ele poderia ser. Dividindo essas responsabilidades, ele pode subir um pouquinho o seu nível, ficando um pouco no banco de reservas, entrando no decorrer das partidas, ele pode dar uma evoluída. Porque agora não cabe somente a ele a responsabilidade de fazer a ponta direita. Tem jogador que sente, e o próprio Arthur teve muita coragem em admitir que sentiu essa pressão de chegar no Botafogo e ter que fazer o que o Luiz Henrique fazia. Ele próprio falou isso, com muita coragem, repito, porque isso não é comum no futebol. Um atleta admitir que sentiu o peso da responsabilidade de ter que substituir um cara que fez tudo o que o Luiz Henrique fez com a camisa 7 do Botafogo. Repito, o erro de estratégia foi o Arthur pegar a camisa 7. Não era pra ele pegar essa camisa e assumir essa responsabilidade. Era pra diretoria do Botafogo reservar a camisa 7 para um outro atleta, para um outro reforço, que fosse de fato mais incisivo, que tivesse o peso adequado para aquela camisa, para aquele momento. Vestir a camisa 7 do Botafogo, assim como a camisa 6, são grandes responsabilidades, a gente sabe disso. São camisas diferentes, o Botafogo ele é um clube tão diferente que não é a 10 a mais importante, é a 7 e é a 6. Atletas que carregam essa responsabilidade têm que saber lidar com o peso dessas escolhas. E o Arthur não mostrou que tinha ou estava pronto para poder vestir essa camisa. Mas a maior responsabilidade não é do atleta, a maior responsabilidade é da diretoria. A diretoria tinha que ter trazido um ponta diferente, porque esta posição ficou carente e segue carente de um jogador que realmente é aquela cerejinha do bolo. Tomara que o Santi Rodrigues vá muito bem, que o Jefinho vá muito bem, que o Matheus Martins, que o próprio Arthur possa contribuir entrando no decorrer das partidas. Mas tacar hate em cima de um atleta que está aqui com a gente e que vai ficar sabendo de tudo que está sendo dito nas redes sociais, não vai produzir nada de bom. Vocês podem discordar frontalmente do que eu estou falando. É direito do torcedor fazer as críticas, é direito do torcedor fazer um monte de coisa. Mas a realidade é essa. Não vai fazer eu produzir nada de bom. Não vai. O Luiz Henrique é mágico. O Arthur não. Mas isso não transforma o Arthur num bagre. Ele é bom jogador. Para fazer parte do grupo, ok. Para ser titularaço, não. De vez em quando vai começar jogando, outras vezes vai estar no banco de reservas e tá tudo certo. É isso aí mesmo. É por aí mesmo.
Só que a gente precisa ter a consciência. Não adianta olhar para algum atleta do Botafogo e ficar atacando hate em cima do cara porque ele não é o Luiz Henrique, porque ele não é o Igor Jesus, que é o caso do Arthur Cabral, porque ele não é o Almada, que é o caso do Santi. São jogadores diferentes. Não adianta a gente ficar vivendo em 2024 ou ficar trazendo aquilo que a gente tinha em 2024, comparando com 2025 e aí se frustrando porque são diferentes. São diferentes. Cada um pode acrescentar algo à equipe. Cada um pode agregar algo à equipe. E é em cima dessas habilidades, desse talento disponível, que o David Ancelotti tem que fazer o time evoluir. E a gente tem que fazer a cobrança devida. Não esperando que o jogador A faça o que aquele outro fazia. O Arthur não vai fazer o que o Luiz Henrique fazia, assim como o Santi também não vai fazer, assim como o Jefinho também não vai fazer. Luiz Henrique é talento raro. O Arthur Cabral não vai fazer o que o Igor Jesus fazia, assim como o CR9 também não vai fazer. Também não vai fazer. É hora de dar moral, é hora de dar apoio aos jogadores e não de ficar atacando hate. Essa, pelo menos, é a minha opinião.